A renda que não dorme, construindo liberdade com energia e telecom. O mundo não dorme. Mesmo quando você fecha os olhos e entrega seu corpo ao descanso, há sempre uma lâmpada acesa em algum lugar, um celular conectado, uma máquina funcionando, uma mensagem sendo enviada. As cidades não param, os sinais não cessam, os fios continuam carregando energia. As antenas continuam transmitindo dados. É um movimento incessante, invisível e inevitável. A vida moderna pulsa em 24 horas contínuas. E nesse ritmo silencioso, algo extraordinário acontece. O dinheiro também nunca dorme. Mas há uma contradição cruel nesse cenário. Enquanto a energia corre, enquanto a internet conecta, enquanto o mundo gira, você continua do lado errado da conta. Porque enquanto dorme, o consumo continua, mas o que sai é sempre o seu dinheiro, nunca o que entra. Você paga para que a luz se mantenha acesa, paga para que a conexão não seja interrompida, paga para que o movimento continue. E alguém, do outro lado, recebe. Essa é a primeira provocação da renda que não dorme. Você está sempre contribuindo para que ela exista, mas nunca se posicionou para que ela beneficie você. Até agora. Imagine uma noite comum. Você chega em casa cansado, liga a luz, conecta o celular no carregador e o Wi-Fi começa a trabalhar. Você janta, assiste a algo, conversa pelo celular e depois vai dormir. Enquanto descansa, a energia continua sendo consumida. Enquanto descansa, sua internet continua transmitindo dados. Enquanto descansa, a engrenagem continua girando. Mas quando o sol nasce, tudo o que resta é a fatura que chegará no fim do mês. Agora, imagine a mesma cena, mas sob uma nova perspectiva. Enquanto você dorme, cada lâmpada acesa no mundo, cada celular conectado, cada mensagem enviada, cada chamada feita, tudo isso não representa apenas consumo, mas também renda recorrente. Uma rede invisível de ganhos que continua fluindo para você, mesmo quando não está acordado. Essa é a diferença entre ser apenas consumidor e tornar-se construtor de liberdade. A renda que não dorme nasce do óbvio, não de algo novo ou extraordinário, mas do que sempre esteve diante de você. Energia e telecomunicações não são escolhas, são necessidades. E necessidades são eternas fontes de oportunidade. Enquanto houver vida moderna, haverá consumo de energia. Enquanto houver pessoas, haverá comunicação. O que muda é apenas quem se posiciona para colher os frutos dessa constância. E aqui está o ponto mais simbólico. Todos já participam dessa engrenagem. A questão é apenas de qual lado. A maioria participa como pagador. Poucos participam como recebedores. E é justamente essa pequena minoria que descobre o poder da renda que não dorme.
A primeira parte mostrou o chamado. O mundo não dorme, e a renda também não precisa dormir. Agora é hora de entender como isso se transforma em realidade, porque não basta enxergar a metáfora. É preciso compreender o funcionamento da engrenagem, a lógica invisível que une energia e telecomunicações em um modelo híbrido capaz de sustentar a liberdade. Imagine duas correntes invisíveis atravessando a sua vida todos os dias. A primeira é a energia elétrica, que mantém tudo funcionando. A lâmpada, a geladeira, o computador, o carregador do celular. A segunda é a conexão, que mantém tudo ligado. Mensagens, vídeos, chamadas, dados, voz. Essas duas correntes nunca param. Elas fluem de forma contínua, como rios que nunca secam. Agora, visualize duas engrenagens girando lado a lado. A engrenagem da energia já gira há mais de um século, movendo cidades inteiras. A engrenagem da telecomunicação gira há algumas décadas, conectando bilhões de pessoas. Separadas, elas já movimentam fortunas. Unidas, elas formam o motor híbrido mais poderoso da nossa era. E esse motor não depende de modismos nem de desejos passageiros. Ele depende apenas do que é inevitável, a necessidade humana. E é aí que entra o modelo de negócio. Ele funciona porque não exige que você convença alguém a consumir algo novo. Ele funciona porque todos já consomem, todos os dias. A energia já está sendo usada, a internet já está sendo paga. Você não cria demanda, apenas se posiciona onde a demanda já existe. Esse é o primeiro segredo do funcionamento. Não é sobre vender desejo, é sobre compartilhar necessidade. Desejos mudam, necessidades permanecem. Hoje alguém pode querer um celular novo, amanhã pode não querer. Mas hoje, amanhã e sempre, essa mesma pessoa precisará de luz e conexão. Agora, pense no conceito de recorrência. Ele é o coração dessa engrenagem. Diferente de negócios comuns, que dependem de uma venda única, o modelo híbrido depende de um consumo contínuo. Uma vez conectado, o cliente continuará pagando todos os meses, porque não pode deixar de usar. Isso significa que a renda não é pontual, é repetitiva. E quanto mais pessoas estão na sua rede, maior a constância da sua renda. A recorrência pode ser comparada a plantar sementes em solo fértil. Uma única semente não alimenta ninguém. Mas quando você planta 100, 1000, 10.000, a colheita torna-se abundante. E o melhor, você não precisa replantar toda vez. A natureza repete o ciclo sozinha. Assim também é a renda híbrida. Ela cresce como floresta, ramificando-se em redes que se multiplicam, até que o movimento se sustenta por si só. E aqui está o segundo segredo, a expansão em rede. Você pode começar pequeno com alguns clientes, mas cada cliente faz parte de uma sociedade inteira. Aos poucos, a rede cresce, alcança pessoas que você nem conhece em lugares que você nunca visitou. E cada ato simples, acender uma lâmpada, carregar um celular, enviar uma mensagem, ecoa até você em forma de fragmentos de renda. Pequenos atos multiplicados por milhares tornam-se um oceano. Visualize essa cena, uma árvore no centro de uma praça. Você a plantou anos atrás. No começo, cuidou dela com atenção. Mas depois de algum tempo, os galhos cresceram, as raízes se aprofundaram, os frutos começaram a brotar. Hoje, pessoas passam pela praça, colhem frutos, descansam sob a sombra. E você? Você apenas observa, porque o trabalho já foi feito, porque a natureza já faz a parte dela. A árvore tornou-se autossuficiente. Assim é a renda híbrida. Esse modelo se torna ainda mais poderoso quando você entende que ele está alinhado ao futuro. A energia está se tornando cada vez mais limpa, renovável, sustentável. A telecomunicação está se tornando cada vez mais veloz, acessível, indispensável. Os dois setores não apenas crescem, mas se expandem em inovação. O que você posiciona hoje se multiplica amanhã.
O que parece pequeno agora pode se tornar gigante em poucos anos. E aqui surge uma provocação. Quantas vezes você perdeu oportunidades porque não enxergou o óbvio? Quantas vezes olhou para algo e pensou, isso não vai dar em nada, e depois percebeu que o mundo inteiro se moveu naquela direção? A internet nos anos 90 era vista como brincadeira. Hoje é a base de tudo. A energia solar no início parecia luxo. Hoje é inevitável. E agora, diante de você, está o modelo híbrido Energia Plus Telecom. Vai repetir o erro de ignorar? Ou vai ter coragem de enxergar antes da maioria? O funcionamento é simples, mas poderoso. Você conecta pessoas a um sistema que já faz parte da vida delas. Elas continuam pagando suas contas, mas agora parte desse fluxo volta para você. Não há truque, não há mágica. Há apenas posicionamento. Enquanto todos estão no lado do gasto, você se coloca também no lado do ganho. E essa é a beleza do modelo. Ele não depende de esforço individual constante. Ele depende da vida. E a vida não para. As luzes não se apagam. As conexões não se rompem. O consumo não cessa. Logo, a renda não cessa. Mas para que isso aconteça, é preciso atravessar uma fronteira interna. A fronteira da mentalidade de sobrevivência para a mentalidade de construção. Enquanto você pensar apenas em pagar contas, viverá eternamente preso à necessidade. Quando decidir construir uma rede de renda que cresce sozinha, entrará no campo da liberdade. E aqui está o terceiro segredo. O tempo deixa de ser moeda. Quando você trabalha no modelo tradicional, cada hora vale um valor. Se não trabalha, não recebe. Mas quando você constrói uma rede no modelo híbrido, o tempo passa a ser aliado. Porque mesmo enquanto você dorme, a renda continua chegando. Mesmo quando você descansa, o fluxo não para. Você deixa de vender horas e começa a colher frutos. Isso é a verdadeira renda que não dorme. Agora, permita-se imaginar o impacto disso na sua vida. Imagine acordar e perceber que, enquanto dormia, sua rede continuou crescendo. Imagine viajar sem medo das contas, porque a renda não depende da sua presença. Imagine olhar para o relógio e sentir que o tempo voltou a ser seu, porque você já não precisa trocá-lo por dinheiro. Essa é a lógica invisível, mas inevitável, de energia e telecom em movimento. É um motor que não para, uma engrenagem que nunca descansa, uma renda que nunca dorme. Mas ainda falta atravessar a última porta, porque compreender o funcionamento não é suficiente. É preciso viver o resultado, e o resultado final tem um nome: liberdade. A liberdade é a última porta. Ela não se abre com pressa, não se escancara por acaso. Ela exige que você tenha atravessado as outras três: a da necessidade, a da oportunidade e a da recorrência. Só então é possível sentir o peso real da chave em sua mão e perceber que ela nunca foi apenas metáfora, era sempre destino. A liberdade, neste contexto, não é luxo. Não é sobre carros importados ou viagens extravagantes. É sobre tempo. É sobre poder acordar e escolher o que fazer com o dia sem que o relógio seja um carrasco. É sobre não sentir medo toda vez que o boleto chega. É sobre ter o poder de decidir e não apenas de obedecer. A renda que não dorme se transforma em liberdade, porque rompe a corrente invisível do trabalhar para pagar. Esse ciclo, repetido por gerações, aprisiona a maioria em uma corrida interminável. Mas quando você se posiciona dentro do modelo híbrido, essa corrida muda de sentido. Você deixa de correr atrás e começa a correr à frente. A energia continua sendo usada, a internet continua sendo consumida, mas agora esse movimento trabalha a seu favor. Imagine uma manhã diferente. Você desperta, não porque o despertador tocou, mas porque o sol entrou pela janela. Você não corre para bater ponto, não se apressa para cumprir um horário que não escolheu. Em vez disso, você respira fundo,
Olha ao redor e sente a tranquilidade de saber que, enquanto dormia, sua renda não parou. O mundo inteiro continuou consumindo luz e conexão, e você continuou colhendo frutos. Esse é o primeiro sabor da liberdade, o descanso real. Mas há mais. A liberdade não é apenas individual, ela é também coletiva. Porque quando você constrói uma rede, você não liberta apenas a si mesmo, mas também outras pessoas que decidem atravessar as portas ao seu lado. É como acender uma chama em uma sala escura. De repente, todos ao redor também enxergam. E essa chama se multiplica, criando uma cadeia de luz que ilumina muito além do que você imaginava. A liberdade, portanto, é também legado. É pensar que o que você constrói hoje pode sustentar não apenas você, mas também sua família, seus filhos, seus netos. É entender que, assim como uma árvore continua dando sombra depois que quem a plantou já não está mais aqui, a renda que não dorme pode continuar alimentando gerações. Esse é o ponto mais profundo: transformar consumo inevitável em herança inevitável. E aqui surge a pergunta que separa os que vivem dos que apenas sobrevivem. Você quer gastar sua vida pagando contas ou construir uma vida em que as contas pagam você? Parece simples, mas a resposta define destinos. A maioria escolhe a primeira opção por inércia. Poucos escolhem a segunda por coragem, e são esses poucos que atravessam a quarta porta. Liberdade é também a coragem de olhar para o futuro sem medo. Pense em como o mundo está mudando. Energia renovável, carros elétricos, cidades inteligentes, internet 5G, inteligência artificial, conexões globais cada vez mais rápidas. O futuro será ainda mais dependente de energia e telecomunicações do que o presente. O consumo não vai diminuir, ele vai aumentar. E quem se posicionar hoje estará no centro dessa expansão. É por isso que a renda que não dorme é mais do que oportunidade. É inevitabilidade. Você não pode impedir que as pessoas usem energia. Você não pode impedir que se conectem. Mas pode decidir se vai ou não se beneficiar desse movimento. Agora feche os olhos e imagine-se diante da última porta. Ela não é sombria como a da necessidade, nem desafiadora como a da oportunidade, nem silenciosa como a da recorrência. Ela é luminosa. Ela brilha com feixes dourados que revelam um horizonte vasto. Atrás dela não há correntes, não há dívidas, não há medo. Atrás dela há escolha, há tempo, há legado. Essa é a quarta porta, a liberdade. E você tem a chave em suas mãos. Gravada nela está a lembrança das 3 portas anteriores, a lâmpada da necessidade, a porta aberta da oportunidade, o círculo infinito da recorrência. E agora, no topo da chave, brilham as asas da liberdade. Mas essa chave não gira sozinha. Ela exige decisão, ela exige movimento, ela exige que você diga basta ao papel de pagador e diga sim ao papel de construtor. Então pergunte-se: até quando vai continuar do lado errado da conta? Até quando vai entregar seu tempo em troca de dinheiro que evapora? Até quando vai esperar por uma oportunidade que já está diante de você? A renda que não dorme não é promessa, é realidade. Ela já existe, já funciona, já está transformando vidas. A questão não é se é possível. A questão é se você vai se permitir. O horizonte da liberdade não está distante. Ele começa no momento em que você decide atravessar a última porta. E quando o fizer, vai perceber que a noite, antes apenas tempo de descanso, tornou-se também tempo de colheita. Que o mundo, antes inimigo das suas contas, tornou-se aliado da sua renda. Que o tempo, antes vendido barato, voltou a ser seu. A quarta porta está aberta. O futuro chama. A liberdade espera. E a chave está em suas mãos.